grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra. E fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre todas estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram dos deuses do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eles congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca havia desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Estes versos. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, o que nós acabamos de ler aqui são fatos que ainda não aconteceram, mas eles acontecerão na íntegra. Em tudo que nós lemos aqui, irmãos, nenhuma vírgula é desprezada, porque isto que nós acabamos de ler é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Vemos aqui cenários catastróficos, que chegará o momento disto aqui se cumprir.
nós vemos que os homens serão de todas as formas atingidos, como nós lemos aqui, por pragas e outras coisas trágicas, catastróficas. Isso tudo será consequência dos seus atos. Tudo por conta da consequência dos seus atos. Quando falamos, irmãos, que Deus é amor, Deus realmente Ele é amor, o nosso Deus, Ele é o Deus que ama a justiça, e a justiça é uma das bases do seu trono. Então Ele ama a justiça, Ele é amor. Mas também, como está numa epístola escrita pelo apóstolo Pedro, que Ele é um fogo consumidor, um fogo devorador. Hoje nós vemos a humanidade caminhando de uma forma desenfreada, por quanto da sua instabilidade emocional, como Deus até deu outro dia de falar. A humanidade perdeu a condição, ou as condições, de calcular a consequência dos seus atos. Então, eles vão, irmãos, praticando coisas que muitas vezes chamam para si a ruína, mas são coisas nocivas e prejudiciais. Não prejudicam só a si, como muitas vezes prejudicam a terceiros, aos que estão ao seu redor, e também muitas vezes influenciam até gerações futuras. E tem pessoas que às vezes sofrem revides e sofrem influências nos dias de hoje daquilo que os seus antepassados eles praticaram e buscaram. E essas influências, elas só terminam, só cessam quando Deus aparece e corta a força daquele mal. Tem coisas que acompanham gerações em famílias e irmãos, e ninguém consegue acabar com aquilo, a não ser quando Deus se levanta, alguém busca, invoca, suplica, e tem coisas que saem da vida de uma família ou da vida individual de alguém. Presta atenção, só com muita oração e com muito jejum. Tem coisas que orando, irmãos, buscando, clamando, sai da nossa vida. Mas tem coisa que só com muita oração e jejum. Mas o Senhor, Ele se levanta e só Ele que pode aniquilar coisas que às vezes vêm de gerações. E a humanidade, como caminha a passos largos para a sua própria destruição, como perdeu a condição de calcular a consequência dos seus atos, elas se comportam de formas provocativas, mas elas não estão provocando um homem, uma autoridade, porque quem tem um bom juízo não provoca alguém que tem o poder, que é uma autoridade aqui na terra. Nós estamos caminhando de forma provocativa, mas provocando o Pai da eternidade, o Senhor dos senhores, o Pai dos espíritos, que tem poder em todo o universo. Não há nada que o poder, não há lugar algum que o poder de Deus não alcance. O seu poder, a sua presença, Ele alcança em todos os lugares, não só nesse planeta que nós vivemos, como em todo o universo, em todo lugar que possa existir. Mas mesmo assim não há temor, porque hoje nós chegamos no estágio que nós estamos atravessando. E nós vimos aqui também que a humanidade não vai se consertar, porque chegam aqui, os homens foram abrasados com grandes calores por causa do sol, que o anjo derramou a sua taça sobre o sol. Porém, mesmo assim, eles não se arrependeram. Em vez de ir aos pés do Senhor, eles não se arrependeram para lhe dar glória
e blasfemaram o nome de Deus. O quinto anjo também derramou a taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e uma grande dor tomou a humanidade, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores também não se arrependeram das suas chagas, eles blasfemaram dos deuses dos céus. Então, às vezes nós vemos certas coisas acontecer, como nós vemos hoje, ou é uma pandemia, ou é uma reação forte da natureza, alguma catástrofe, ou é as inundações que às vezes tomam uma cidade, mas os homens, mesmo assim, irmãos, na hora até podem fazer algum clamor passado daquilo, eles não se arrependem, e o que é mais assustador, a humanidade, ela abriu os braços e está promovendo uma recepção altamente calorosa para os demônios, para o mal, para os príncipes das trevas. Estão, irmãos, tão assim fascinados com isso, que estão levantando verdadeiros monumentos que façam menção ao mal, ao príncipe das trevas. Aqui nós estamos em paz, mas tem lugar que nossos irmãos estão sendo degolados, estão sendo queimados vivos, e a dor é imensa. E alguém fala, mas por que Deus permite tanta fome, tanta coisa na terra? Isso são as consequências das atitudes humanas. E nós estamos em dias difíceis. Veja bem, as nossas crianças, tem crianças de 6 a 9 anos, surtando, tendo que ser socorrida por conta de surtos, porque hoje ficam em exposição demasiada às telas. Se um pai tira um celular de uma criança, de um jovem, ela é tomada de crises, de surtos, que coisa que nunca nós poderíamos imaginar, mas hoje a humanidade está nesta situação. Irmãos, mas existe um socorro, existe uma saída, existe uma condição de superar a tudo isso, de vencer a tudo isso, de dominar as coisas que querem nos dominar, e também de nós não nos encantarmos com o adversário, como a humanidade está se encantando. E muitos no nosso meio, é triste, mas também acaba se encantando e adquirindo marcas, insígnias, que mostram para quem, porque as insígnias são visíveis, mostram que aquelas pessoas, elas estão também se encantando com aquilo que é do mal, e fazem questão de trazer nas suas vidas essas marcas insígnias, mesmo vivendo no meio do rebanho de Cristo. E Deus está trazendo esta palavra com todo este conteúdo, mostrando que as coisas, elas vão cada vez de mal a pior, e com este conteúdo, para que a igreja, ela venha se despertar para a realidade, irmãos. Nós, às vezes, não tem como mais, amados irmãos e irmãs, nós vivemos alheio a tudo aquilo que está ocorrendo na face desta terra. Não tem como mais nós não reagirmos e nós vivermos inertes, sem uma reação, ou queremos continuar a nossa jornada de uma forma morna. Não tem como, nunca foi aconselhável nós continuarmos a nossa jornada de uma forma morna, quanto mais no tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo. Nós temos que ter ciência que precisaremos muito do poder de Deus. Nós temos que ter ciência que nós precisaremos muito do revestimento do céu. Nós temos que ter ciência que nós precisaremos muito da espiritualidade, em um alto nível de espiritualidade. Nós temos que ter ciência que nós precisaremos muito clamar ao Senhor e também insistir na oração. Porque a oração, muitas vezes, a gente não consegue passar o dia todo ajoelhado quando estamos acordados, mas nós conseguimos orar estando dirigindo um carro, nós conseguimos orar estando andando a pé, nós conseguimos orar até fazendo os nossos afazeres. E nós temos que ter consciência que o tempo que nós vivemos
Não há condições de nós andarmos de uma forma morna, regular. Nós temos que ser virtuosos no espírito. Nós temos que, irmãos, buscarmos, aleluia, com insistência, o reino dos céus e a sua justiça. Nós temos que ter consciência que no nosso dia a dia, na nossa convivência familiar e no nosso dia a dia, na nossa individualidade também, nós temos que desenvolver hábitos que nos levam próximo de Deus. Nós temos que nos envolver com situações que nos levam próximo de Deus. Quantos de nós estamos aqui, irmãos? Estamos reféns, sequestrados pela tecnologia e não conseguimos sair deste domínio. Estamos reféns disto, sequestrados pela tecnologia. Bendito é o Senhor. Não conseguimos, em hipótese alguma, parar algum momento dentro da nossa casa e quando assentamos num sofá ou numa cadeira, pegarmos ali e começarmos a ter meditações a respeito dos céus, a respeito da criação. Nós levantamos, olhamos um dia ensolarado, nós não glorificamos a Deus. Se vem algum pássaro perto de nós, nós não temos motivos e não encontramos motivos para glorificar a Deus. Se nós olhamos um inseto, uma abelha, uma formiga, também não encontramos motivos para glorificar a Deus. Se nós deitamos, dormirmos e acordarmos, não vemos motivo para glorificar a Deus. Muitas vezes não ocupamos o nosso tempo, amados irmãos e irmãs. Sentamos na nossa mesa, na nossa poltrona, no nosso sofá. Não temos o hábito e nem queremos adquirir o hábito de ler as Sagradas Escrituras. Para nós isso é muito torturante, pegar e ficar folheando as Sagradas Escrituras, e também, aleluia, nos deleitarmos com as histórias que estão aqui contidas. Para nós, hoje em dia, isso é muito torturante. Então, nós temos outros hábitos. Preferimos perder o nosso tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que pode abrir uma brecha na nossa vida. E quando nós estamos assistindo aquilo, a um espírito da parte das trevas entrar dentro do nosso lar, trazer uma perturbação para a nossa vida, para o nosso relacionamento conjugal, até para os nossos filhos e para a paz no nosso lar. Mas nós não se preocupamos com isso, não se preocupamos em ter um louvor para Deus. Nós nos preocupamos agora e preferimos, às vezes, escutar louvores que louvam a própria paixão da carne e outras coisas. Às vezes são músicas que estão louvando demônios e nós estamos ali nos satisfazendo diariamente, tornando-nos dependentes daquilo. E de repente, irmãos, tem uma série de maneiras que o adversário, ele tira a estabilidade debaixo dos nossos pés, a estabilidade espiritual, é de uma série de maneiras, e ele vem nos detalhes, nas minúcias, porque ele é sorrateiro, ele também, irmãos, tem os seus ardis que não pode ser enganado, e nós não podemos ignorar. E nós ficamos numa situação alheio a tudo isso, não ficamos, irmãos, alertas, mas hoje Deus está mandando esta palavra para chamar a atenção do seu povo, porque a volta de Cristo, ela é iminente, e nós chegamos numa fase que nós temos que despertar, porque se nós não despertarmos, a nossa casa vai sofrer, se nós não despertarmos, a nossa família irá sofrer. Se nós não despertarmos, nossos filhos, eles sofrerão descontroles, aleluia, e nos seus descontroles nós não saberemos, não teremos luz, nem discernimento, nem espiritualidade para lidar com essas situações. Bendito seja o Senhor, mas aquele que buscar de Deus a conscientização, Senhor, abra minha mente, ajuda-me a conscientizar realmente o tempo que nós estamos vivendo, mostra-me como eu devo proceder, como eu devo me comportar, e aquilo que eu carrego comigo de hábito, de costume, e que não serve para mim, Senhor, ajuda-me eu me desvencilhar. Ajuda-me, pelo amor do teu nome, para que eu possa também me ver liberto dessas coisas. Ninguém tem poder aqui de falar, amanhã eu vou parar com esse hábito, amanhã eu vou parar com esse costume. Ninguém tem poder, porque tem hábitos que nós temos e costumes que foram influenciados por alguma coisa negativa, mas Deus pode dar poder para todos nós que estamos aqui.
Deus pode conceder esta condição, conceder este poder, se tu se conscientizar da sua necessidade, porque Deus, ele tem poder para tudo, mas o que ele espera de nós, seus filhos? A conscientização. A partir do momento que nós nos conscientizamos e mostramos que somos dependentes deles, aí nós vamos aos pés dele e começamos a clamar, como nós clamamos no hino 142, ó Pai, vem me socorrer, ó Pai, vem me dar forças para lutar. E esta igreja está aqui, se tu conseguir agora buscar uma comunhão e clamar, não é a hora da oração agora, é a hora da palavra, mas esta palavra, o Senhor espera que ela provoque em cada um de nós uma reação, e nós nos conscientizando e começando a clamar, ainda embora não seja oração, o Senhor abre os céus para a igreja e começa a mandar força, começa a mandar vigor, aleluia, porque vai chegar tempo, e está aí, já estamos nesses tempos, que tu poderá e vai precisar e vai necessitar de ter poder nos olhos, vai ter que ter poder quando tu colocar, impor as tuas mãos, quando tu vires alguma coisa sair do controle dentro da tua casa, no poder que Deus colocar nos teus olhos, sobre as tuas mãos, na autoridade de Espírito que Deus quer te conceder nesta noite, quando tu veres alguma coisa sair do controle dentro da tua casa, ou até onde tu estás passando, tu serás um homem cheio de poder, uma mulher cheia de poder, e o homem que tem poder, a mulher que tem poder e tem comunhão com Deus, ela não se desestabiliza, ele não se desestabiliza, ele fica ali, porque é um homem estruturado, uma mulher estruturada, e ele fica, porque pode, aquele que tem fé, tem comunhão, aleluia, e anda com Deus, pode cair os montes, pode abalar a terra, mas eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Bendito é o nome santo do Senhor, e o Senhor quer que a igreja desperte, porque os tempos estão difíceis. Não abra brecha, não abra os braços para acolher aquilo que não vem de Deus. O Senhor hoje te dá capacidade para que tu possa fechar todas as portas que tu vier agora na tua consciência. Essa porta está aberta na minha vida, que vier agora na tua consciência, esta porta está aberta no meio da minha família. Nós temos que mudar o nosso hábito, porque vem vindo um grande vento, e Deus está avisando a igreja que este vento, ele já está bem próximo de nós, aleluia, quer desestabilizar os lares, quer desestabilizar a família, mas hoje tu vai sair daqui tão enraizado, tu vai sair daqui tão enraizada na presença de Deus. Olha, irmãos, Deus me mostra claramente, aleluia, eu vou usar um termo para a irmandade entender. O Senhor acabou de, neste momento, dar um tranco em alguns e em algumas que estão aqui, porque tu precisa pegar no tranco, nem que seja no tranco, mas tu precisa despertar, aleluia, e o Senhor vai te enraizar, te estruturar. O inimigo já sabe, ele tem como certo que o mal vai passar e vai causar, aleluia, muita destruição na tua casa, na tua vida, na tua família, porque são planos que estão estabelecidos, e ele vem acompanhando o sucesso de muitas coisas que ele está lançando na tua vida, mas a comunhão, ela está muito grande aqui no nosso meio, e o Senhor agora te manda virtude, poder, desejo de consagração, desejo de santificação. Crente é crente quente, não é morno e não é frio, glória, e Deus vai mandar esta mornidão embora do seio do seu povo, do seio da tua igreja. Hoje Deus te enche de autoridade de espírito, a tua família que está aqui vai ser cheia de autoridade de espírito, a tua família que não está aqui, quando tu contar esta palavra de hoje para eles vão ser tomados de autoridade de espírito, e Deus manda pregar assim agora, enquanto este povo está aqui glorificando, buscando a comunhão. Esta palavra, ela não está limitada a operar só dentro desse recinto, ela está entrando dentro do teu lar, ela está entrando na rua que tu mora. Esta palavra está entrando aonde que tu passas, o dia a dia, no teu trabalho,
trabalho, onde que precisar entrar, ela vai entrar. Tu veio aqui trazer um louvor para Deus, tu veio aqui congregar com os santos, com os escolhidos, para ouvir o conselho da palavra. Fizeste bem em ter vindo aqui, porquanto, enquanto está saindo esses louvores da tua boca, tem, aleluia, um socorro indo em direção à tua necessidade. Tem um socorro indo em direção à tua família, aleluia, e é o que o Espírito Santo me traz avante. Esta palavra vai desobstruir o teu caminho, esta palavra vai desobstruir a tua vida. Igreja amada, não perca por nada esta comunhão que está aqui, porque esta palavra vai desobstruir a vida de muitos, ela vai desobstruir o teu caminho, porque Deus está dando uma ordem agora. Onde precisar entrar, Ele está entrando. Onde que precisar desfazer, Ele está desfazendo. Onde que precisar minguar, Ele está fazendo minguar. Aonde que está precisando perder a força, vai perder a força. Aonde o domínio tiver que sair, esse domínio maligno vai ter que sair, em nome de Jesus Cristo. Marca bem esta palavra, 16 de Apocalipse, ela vai cumprir na tua vida, porque agora, desde o pregador até alguém que está lá fora escutando, cai todo o domínio maligno. Cai por terra, porque Deus está, aleluia, estruturando a tua vida, estruturando, aleluia, a vida da tua família, aleluia. Tem coisa que Deus não aceita mais acontecer no meio da tua família, nem na tua vida. Tem coisa que aos olhos humanos passou do limite, e hoje Deus agora está traçando o limite. Nunca mais Ele vai entrar lá. Nunca mais. É Deus que está determinando isso, porque Deus está vendo a tua reação, Deus está vendo e acompanhando os teus propósitos no teu dia a dia, na face desta terra. Pode cantar mesmo, pode falar em outro idioma mesmo, pode se alegrar mesmo, porque este lugar aqui está cercado pela glória, pela virtude, pelo fogo santo celestial. Deus está aqui, aleluia, fazendo uma varredura em tudo aquilo que é mal. Cante, jubila. Irmandade, não se escandalizem, pois o Senhor, Ele se levantou determinado nesta noite a colocar muitas coisas no lugar, a despertar muitos que estão dormindo também. Haverá uma reação na tua vida. Agora faz um propósito com Deus. Senhor, isto nunca mais vai entrar na minha casa. Senhor, lá dentro da minha casa nunca mais vai passar cenas imorais. Senhor, pode ter certeza que eu faço um propósito contigo. Eu nunca mais vou colocar essas coisas no meu corpo. Eu nunca mais vou pôr os meus olhos aonde tu condena. Faz esse propósito. Tu quer santidade? Hoje não é busca de dons aqui. Deus deu a graça de atender no sábado uma busca de dons em Vinhedo. O Senhor fez uma obra muito grande lá, mas hoje não é busca de dons aqui, mas hoje os dons de Deus vai cair na tua vida. Receba agora aquilo que é dos céus. É fé que tu precisa, é comunhão que tu precisa, é autoridade de espírito que tu precisa. Nunca mais tu vai ser um crente morno, nunca mais tu vai ser uma crente morna. É sim, sim e não, não. Deus é Deus, aleluia, e o demônio é o demônio. Ele é inimigo perpétuo da igreja. Em fração de segundos, esta palavra ela quebra o encantamento na vida de muitos que estão aqui. Em fração de segundos, esse encantamento está quebrado agora na tua vida. Teu filho, ele será alguém equilibrado na terra. Tua filha, ela será alguém equilibrada na terra. Leva o dom de abençoar, leva o dom de colocar as mãos na cabeça da tua geração. Abençoa, a maldição vai ter que cair.
abençoa teu neto, abençoa tua neta, abençoa a tua geração, porque Deus que decretou que Ele vai te abençoar. Deus vai ensinar a nossa juventude, Deus vai ensinar as nossas crianças a não se amarrarem e não se embaraçarem com as coisas que definham a sua saúde mental, com as coisas que definham a sua inteligência humana. Deus vai ensinar a nossas crianças e a nossa juventude, teus filhos, mesmo que tu não tenha tanta cultura, terão prazer em ouvir aquilo que sairá da tua boca. Teus filhos e filhas, mesmo que tu não tenha tanta cultura, terão prazer e olharão para ti como uma referência. Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Ó pai, mãe que está aqui, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus quer fazer-vos subir um degrau a mais na espiritualidade, e tu não deixa o Senhor trabalhar e a reação vem na tua família. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus que dá um dom aqui agora. Esta é a palavra. Pode ter certeza, igreja amada, não tem um aqui, nesse momento não. Não tem nenhuma aqui, neste momento não, que está com um laço na tua vida, que está enlaçado na tua vida. Não tem um. Deus cortou os laços por esta palavra. Deus cortou os laços por esta palavra. Agora glorifica o teu Deus, porque Deus colocou, aleluia, tu num alto refúgio e cortou os laços por esta palavra. Não deixa mais as coisas do mundo e das trevas te enlaçar. Tu tens condições para isso. Tu também tens condição para isso, de não permitir que as coisas do mal venham te enlaçar aqui neste mundo. Deus fez várias promessas, e ao final desta palavra, a partir deste momento, essas promessas o Senhor, Ele garante que cumprirá na vida da igreja, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. A partir deste momento, o Senhor vai te acompanhar nos mínimos detalhes. Já nos acompanha, mas Ele vai te acompanhar nos mínimos detalhes, para que essa promessa ela possa se cumprir na tua vida. Está desviado, as setas e o mal que estava vindo ao encontro nosso, está desviado. Tranquiliza a igreja, tranquiliza, porque está desviado. Não vamos sair debaixo desta proteção santa. Deus seja louvado.